relação a esta ação. Para já, os nossos comentadores são unânimes em aplaudir esta iniciativa dos operacionais do Serviço de Investigação Criminal. No entanto, exorta-se aqui para o seguimento, para o aprofundar das investigações, de forma que, para além da detenção destas cidadãs no mercado, que se vá ao fundo para que se possa chegar à fonte primária. Portanto, a origem destes fármacos, com maior destaque para aqueles provenientes da rede sanitária pública. Artur Neto, especialista em questões de segurança eletrónica, estou recordado que num passado recente, já comentaste aqui uma das matérias quase que semelhante, dando nota de que é possível controlar os fármacos desde o depósito de medicamentos a toda a rede sanitária. Pois, Francisco Miguel... Queira recordar este mecanismo, como é que é possível, para sim, despertar as entidades competentes? Vou fazê-lo sim, mas de igual forma, deixa-me começar dizendo que gostaria de parabenizar o esforço do SIC em trazermos esse resultado. Não vou fazê-lo já, porque entendo que é um serviço ainda, uma investigação inacabada. Portanto, vamos esperar para que possamos em próximos programas dizer que sim, está de parabéns o SIC. Isso porquê? Porque acaba por haver aqui um estrangulamento na investigação. Para Francisco Miguel, que a partir do momento que tu pegas tanto na prova do crime e já lhe trazes, sem trazer os adicionais, tu acabas por atrapalhar toda uma investigação, porque nós estamos a falar de um processo extremamente delicado. Repara também que os tais medicamentos tanto podem ser de origem, de facto, de instituições hospitalares, como podem ser medicamentos falsificados com rótulos da instituição. Portanto, há todo um cuidado, devia ter todo um cuidado na forma como vamos abordar ou investigar isso, porque acabamos por atrapalhar, de facto, aquilo que seria a investigação. Temos que começar por perceber que dentro de uma investigação há todo aquele processo da localização das pessoas e depois rastrear a origem, de facto, do problema. E eu quero apontar dizendo que se nós formos atrás do comprador, tivermos alguém a investigar o comprador, provavelmente chegaremos à fonte do vendedor. Assim sendo, se for algo que estiver a vir para além das nossas fronteiras, não é? Saberemos que estamos diante de uma situação muito mais gravosa, porque isso aí põe em risco a integridade, ou se não como é que eu diria? A segurança nacional. Porque estamos a falar de fármacos que, atenção, mesmo que adquirido no mercado e muitas pessoas não tenham o hábito de comprar no mercado, Francisco Miguel, se for à casa de uma prima e sentir-se mal, pedir uma aspirina, pedir um medicamento, lhe vai ser oferecido e não sabes a origem desse medicamento, por mais cuidado que tenhas tido, tu, Francisco Miguel, de comprar numa farmácia de referência. Portanto, isto é um problema que é como uma bola de neve. Portanto, pensamos que ao atuarmos, ao fazermos a coisa correta para nós, estamos a nos salvaguardar, mas devemos lembrar sempre que em algumas circunstâncias, em alguns momentos, também solicitamos de terceiros que, se não tiver a mesma condição que nós de comprar numa farmácia credenciada, vamos acabar por comprar ou ter um medicamento comprado no mercado dos Kwanzas. Este é um ponto que eu acho importantíssimo dizer, porque o SIC deverá continuar a fazer o trabalho de casa, até porque medicamentos têm N formas de se rastrear. Há esta garantia também que foi dito pelo SIC, que vai continuar a investigar. Pois, mas a ideia era fazê-lo e depois divulgar, porque aí estrangulas a investigação, não é? Porque é todo um processo, estrangulas a investigação. Quem sabe já não foi feito e... Não, porque nesta altura a notícia haveria o fato de ter sido apanhadas os vendedores,
não é? Os compradores e os vendedores, quer dizer, a origem. Portanto, devemos ter esse cuidado, sob pena de estarmos a proteger pessoas que estejam fortemente envolvidas nisso. Portanto, como é que, do seu ponto de vista, e já olhar para aquilo que foi a questão que levantamos aqui, em primeira instância, de que forma é que se pode controlar melhor estes fármacos para que não se conheça esse descaminho, portanto, para o mercado impróprio ou paralelo? Olha, Francisco Miguel, como disse bem aqui o doutor... Como é que um gestor hospitalar pode, da melhor forma, gerir os fármacos? Olha, para não falar assim de forma superficial... também chegaram informações da província do Ige, penso. Certo. Para não falarmos de forma superficial, vamos começar por bater numa tecla na qual já viemos fazendo faz algum tempo. Há necessidade de se informatizar as instituições, tanto hospitalares, e falamos no programa passado também das administrações, para que estes possam ter condições de estar conectado em rede com o seu gestor principal. Por quê? Porque quando for feito, por exemplo, um abastecimento a uma unidade hospitalar, à medida que ele for saindo, ele gera ausência no armazém. Consequentemente, a instituição responsável, o órgão de tutela, saberá, para além de ter o controle como tal da medicação, do medicamento no estoque, começa por perceber que enfermidades assolam determinadas zonas. Por quê? Porque se tiverem a sair, por exemplo, muitas vitaminas C, já sabemos que naquela zona há um problema, por exemplo, relacionado à gripe, por exemplo. Isto é uma das formas que, para além do controle como tal do estoque, ajuda-nos a monitorar as várias doenças, as várias enfermidades que vão nos aparecendo ao longo de uma determinada zona. Conhecida vigilância epidemiológica. Exatamente. De forma natural, tu acabas tendo esse controle. Outra é o fato de que, quando foram feitas as distribuições, como disse bem aqui o Dr. Roberto Capacha, é necessário que os lotes sejam cadastrados para cada zona e unidade hospitalar que as vão receber. O que é que vai acontecer? Quando esses lotes forem localizados no mercado paralelo, nós já temos uma certeza de que aquilo saiu no hospital A, B, C ou D. Está vendo? E outra... Tanto mais do que ter o rótulo Ministério da Saúde, deverá constar ou estar contido aí a unidade sanitária? Deverá estar contido a unidade sanitária. E atenção que é muito simples fazer-se isso. Primeiro porque muitas das caixas até vêm com o código de barra. E se não, é fácil ter-se uma pequena impressora que vai emitir uma referência, não é? Para fazer colar neste medicamento e isso, assim então, fazer-se encaminhar para uma unidade hospitalar. Quer dizer... Talvez o código de barra seria seguro, sim, né? O código de barra seria seguro. Essa impressão seguro. E atenção que nisso gera determinadas informações também saudáveis para uma investigação. Porque, repara, se eu tirei um determinado medicamento cuja referência já saiu há uma semana e esta mesma referência serviu de facto a um cidadão, se ela volta a aparecer no mercado paralelo, vamos considerar que está a haver falsificação por conta que aquela referência foi utilizada, se calhar até dentro da unidade hospitalar com um paciente. Se ela volta a aparecer, estamos a falar de uma ser replicada. Logo, estaríamos diante de uma falsificação do medicamento que, a priori, devia ser distribuída pela instituição tanto hospitalar. Portanto, algumas ferramentas de facto deviam ser adotadas, mas começando levando a sério. E todo este procedimento facilitaria, quer dizer, primeiro evitava e por outra, em caso de, facilitava todo o trabalho, todo o processo de investigação, né? Todo o processo de análise de determinadas patologias que vão aparecendo, porque tu consegues perceber o que é que mais sai.
quantos fármacos de facto começam a ser utilizados em determinadas unidades hospitalares, o que é mais utilizado. Então isso ajudaria inclusive a monitorar os tipos de enfermidades que vão surgindo pela cidade de Luanda. E eu penso mesmo que deveria ser criado um software obrigatório para todas as farmácias, para que o Ministério da Saúde pudesse ter um controlo do que se mais consome, do que se está a vender, até porque há uma questão que devemos fazer referência, que há medicamentos que vamos ouvindo pela internet que já estão em desuso. Quando deveria ser um pronunciamento do próprio Ministério, já a quando da entrada desses medicamentos, não é? Um alerta de que temos informações de que determinados medicamentos são impróprios para o consumo, porque com certeza existirá alguns protocolos que permitirá que o Ministério da Saúde saberá que determinados medicamentos estão em desuso. Portanto, se formos ouvir pelas redes sociais, pela internet, de que determinados medicamentos estão a fazer mal e depois há uma recolha, isso faz-nos crer que o Ministério não tem controle dos medicamentos que circulam em Luanda. Quer dizer, que a controlar só se deve melhorar cada vez mais, não é?